Olá, tudo bem? Estamos aqui na Mostra Elite Design, nessa cabana linda, e hoje eu vou conversar com eles, os criadores. Estou falando do Ângelos e da Patrícia, que estão aqui para contar a história da Arquiviva e para falar também de diversos movimentos que o turismo, o negócio das cabanas, que está muito em alta, vai trazer para vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Arthur, Boa pelo tarde. convite. Boa tarde, Boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia, A hora que a é isso pessoa aí, vai pra assistir, todo mundo assistir, não tem problema. é isso aí. Então vamos falar um pouco como começou a Arquiviva. Posso Bom, falar? claro, ela que começou, né? O Arquiviva, gente, na verdade eu sou arquiteta, já trabalho há 20 anos nesse setor, mas o Ângelos, ele começou a participar do Arquiviva há 5 anos comigo. Então a gente tá juntos nessa agora empreitada, juntos, né? Eu fazendo os projetos e ele assumindo toda a parte de execução Sim. das cabanas, das obras em geral, né? E é isso. E é uma junção, né? Porque estamos falando de um projeto, nós temos aqui um modelo, né? Que é a Mini Pérola Mini, na Pérola verdade. Mini. Mas ela pode ser muito maior. Até onde vai esse projeto? Assim? Até onde a imaginação permitir? Até onde o teu orçamento permitir. Boa! A gente tem um portfólio bem vasto, então a gente, em cima dessa cabana Pérola Mini, que a gente fez especialmente para a Mostra Elite, a gente criou várias versões dela, ampliadas, assim, tem de 35 metros quadrados, de 74 metros quadrados e assim vai. Nesse estilo A-frame, né, que é essa Sim. cabana triangular, assim, que é a queridinha de todo mundo, A né? tradicional acho que chama atenção ainda mesmo, depois de tempo, ainda chama muita atenção das pessoas, né? Chama. Mas eu acho que é interessante falar que, na verdade, assim, tem alguns detalhes da cabana, dessa cabana. Um deles, a questão de fazer ela branca. Primeiro que todo mundo está fazendo preta, grafite, Sim, cores outras escuras. cores. E a gente entende que, olhando para um lado de sustentabilidade, nossa assinatura é Arquiviva, Arquitetura Sustentável, o branco, ele reflete mais o calor, então, portanto, vai ter um ambiente mais agradável. Uma diferença térmica, né? Está expelindo Uma diferença calor. térmica. E um produto que é diferenciado, porque a maior parte são cores escuras. Claro. Uma moda, assim, uma tendência a fazer essas cores escuras. Tem o seu lado elegante de fazer o preto e tal, Sim. mas a gente percebia que, vamos fazer uma coisa diferenciada. Mas a pérola, o nome em si, foi também uma ideia da arquiteta Patrícia, como uma homenagem ao povo gaúcho, e remeteu essa questão da pérola por ser branca, né? Que a pérola ela tem essa símbolo de resiliência, pois vocês sabem como é que é a formação da pérola dentro da ostra. Ela começa uma sujeira, um grãozinho de areia, né? Um grãozinho de areia, e ela para, vamos dizer, combater aquele incômodo que é o grão de areia, ela acaba formando a pérola. E eu acho que nós aqui, o povo gaúcho e o Brasil de um modo geral, demonstrou um amor, uma solidariedade, uma fraternidade. E nós tivemos esse pequeno incômodo que foi a tragédia das enchentes, que foi algo que abalou muitas famílias, morreu pessoas, mas em contrapartida a gente se moveu desde o primeiro momento. Sim. Nós mesmos lá, nós não fomos diretamente atingidos, mas a gente pôde ser usado para ajudar muita gente. Inclusive a Patrícia, a gente nesse sentido, a gente tem que fazer algo. A gente conectou muitas pessoas, olha, a gente tem que fazer um projeto, alguma coisa que a gente possa ajudar as pessoas que perderam suas casas. Então ela também, a gente aproveitou um projeto base que nós tínhamos, diferente desse formato, que a gente pensava tem que ser algo mais prático, rápido. Sim. E com uma amplitude para dar vazão, né? Para dar velocidade. Então a gente fez, a gente conseguiu duas casas solidárias, que a gente chama. Legal. A gente se uniu, né, com as empresas de São Paulo, de steel frame, Paraná, e a gente conseguiu o material, conseguiu fechar as casas, né, então o projeto foi do Arquiviva, né, mas essas empresas, elas entraram junto, participando também. Sim, é uma união, né, quanto mais empresas, mais força a gente ganha e mais vontade tem de realizar. Exatamente. E esse segmento do turismo, claro, a minha entrada com a Patrícia faz 4 anos, naquela época da pandemia ali, eu acabei saindo do ramo que eu trabalhava, da indústria farmacêutica, porque eu via muita oportunidade dessa parte da execução, porque a Patrícia projetava e terceiros executavam. Isso, olha, é um ganho que a gente está deixando aquele dinheiro na mesa, como a gente fala. Então vamos ter ele para nós. Só que, claro, nós fazemos projetos até de prédios, indústria, Sim. É um variado nosso tipo de trabalho. Mas a gente tem um segmento preferido, que é o segmento do turismo.
Que é um segmento que, só fazer uma adenda Claro. aqui, ele vem crescendo muito e infelizmente as enchentes retardaram esse período, porque agora nós temos uma reorganização, né, de estradas, de espaço e tudo mais, mas ele é um projeto encantador, né, e muito rentável. Exatamente. Então, são alguns pontos que eu digo que é um investimento muito interessante, com certeza. Primeiro, não sei se você ficou sabendo que o Brasil foi eleito como o melhor segmento em Sim. turismo de natureza Sim, do mundo. do mundo. É notório. Superando a Austrália, né? Por exemplo, que a Superando a Austrália, Austrália, por é exemplo. uma loucura, né? E digamos assim, superando Santa a Catarina, eu sempre digo, né? A Austrália que deu certo é em Santa Catarina, por exemplo, né? por exemplo. E o que eu vejo? A gente está começando a se profissionalizar, mas Tá. esse segmento das hospedagens independentes, que eu digo, por exemplo, como a utilização de plataformas como Airbnb e entre outras, esse segmento, 95% dos proprietários são amadores. São pessoas que não são do segmento, não se Vamos especializaram. investir nisso. Alguns têm lá um lote Curso de básico, terra. E o cara é lá um dono da metalúrgica, ou Produtor um funcionário rural. público, ou um produtor rural, enfim, o dono de um escritório de arquitetura. Vou botar uma cabana. E o que acontece? A gente tem percebido que muitas pessoas acabam fazendo esse investimento e tem uma certa ilusão, porque tu não tem perda do investimento, Sim. porque tu tem um imóvel. Aham. Diferente de tu botar um negócio, um supermercado, e tu não vende e tu tem que fechar o supermercado. Então, tu tem aquela ilusão de não ter perda porque tu mantém o teu patrimônio. Então, o que hoje nós estamos falando para as pessoas? Que não é só a cabana, é a mais do que isso. E é nisso que o Arquiviva tem se especializado, já faz uns 3 anos que a gente vem estudando para isso. Ano passado era para a gente ter lançado isso. Esse ano a gente lançou, inclusive, um e-book falando sobre essas outras questões, fora do projeto da cabana. Sim. Porque hoje o projeto de cabana é até simples. Normalmente tu não precisa aprovação na prefeitura, porque a maior parte das áreas são em zona rural. Sim, não Então, tem como, né? Vai lá, bota, faz. Ele vai lá e faz. Só que nós mesmos fomos em algumas áreas, o que nós deparamos? No local que seria o melhor local para ter uma unidade de cabana, tinha uma estrada de servidão. Num local onde seria interessante ter um equipamento como, por exemplo, um deck, um fire pit, um balanço, a pessoa colocou outro equipamento naquele lugar. Então, porque não houve um planejamento da área. Entendi. E é nisso que a gente entra. A gente entra com a parte do planejamento do todo da implantação, com a parte do projeto da unidade, a unidade mais adequada para o local e para o orçamento daquele cliente, visando um pouco o perfil do hóspede, que Pra vai... entender quem é que vai estar no lugar. Porque não adianta só montar uma mega cabana e o pessoal não ter acesso, não chegar, ou ser uma região que as pessoas não gostem de ir, né? Tem tudo isso. Tudo isso. Outro detalhe também que é importante... Começou uma música ambiente aqui agora. É, Mas pode deixar, fica no clima, fica no clima. Outro detalhe também que eu digo que é importante observar, muitas das vezes o empreendedor ele tem um recurso mais largo, mais elástico. E ele acha que porque ele gastou bastante grana na cabana, já é sinônimo de sucesso. Mas não é. Que tá. E aí eu acho que entra a parte mais importante de todas. A estratégia. E aí eu falo muito isso lá na rádio, com a equipe, com todo mundo, né? Gente, como é que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? O que é importante? Qual é o resultado que nós vamos criar, né? Porque é uma experiência. Isso uma aí. experiência, A gente tem que criar experiências, né? Porque, na verdade, a gente tem que criar ambientes instagramáveis, como a gente fala Sim. hoje, tá bem em Todo mundo quer a foto, né? E esses ambientes, eles têm que dar o retorno. Então, tudo é muito calculado, né? Sim. Desde a parte de implantação das cabanas no lote, desde a parte até do sistema construtivo que a gente vai usar, porque às vezes o cliente, eu quero colocar um container aqui, mas não tem acesso para colocar um container. Sim, tu não consegue levar, porque não é assim um container, né? Eu transportei um container num outro negócio que eu tenho, a gente levou uma carreta, aí chegou num ponto, era um caminhão muque, né? Então ele tinha força para subir o morro. Só que chegou num determinado ponto, que ele deu, é aqui. Nós vamos botar o container, como é que a gente vai levar? Aí teve que contratar um guincho. Mas o guincho também precisava ir até o lugar. E assim vai, né? E hoje o Arquiviva também ele não trabalha só com um sistema construtivo, sabe?
A gente até iniciou com os containers marítimos, mas a gente está migrando porque o mercado está muito aberto ao steel frame, ao wood frame, outros sistemas. Por Sim. exemplo, essa cabana que foi feita em wood, né? Uhum. Então, é algo assim que a gente tem se informado bastante, a gente consegue executar na nossa sede em Novo Hamburgo. A gente tem um espaço atrás do escritório, que é o espaço onde a gente faz as cabanas. As cabanas. A gente faz elas off-site, né, que a gente fala. A gente monta elas ali, de repente não termina elas totalmente, mas leva para os lugares. Se deixar pronta, pelo menos, pré-montada. Ou pré-pronta. Sim. Essa daqui, os A aqui, eles foram iniciados lá no Arquiviva, lá em Novo Hamburgo. A gente trouxe os A prontos, inclusive pré-pintados. Os As que a gente fala são essa base. Isso, exato. muito legal. Deixa tudo pronto e alinhado para trazer para cá. Pré-pronto, para ser o mais rápido possível a execução. E a gente falava antes dos bastidores, né? E um dos questionamentos que eu acho que é importante sempre ressaltar é de que maneira eu vou ser assertivo na minha construção para o turismo. Como é que eu vou chegar nesse ponto? Porque, né, tem várias coisas que podem acontecer. Analisando a localização, a área, acesso, requisitos como energia elétrica, água, internet, que hoje é importante. A gente tem um conceito dentro do Arquiviva, porque eu sou da era lá da ecologia, né? Isso falava sustentabilidade, não, ecologia. Aí nós fomos uma época que mas, assim, ó, não ia faltar água, o Brasil era um país tropical, que não tinha terremoto, não tinha desmoronamento, né? Exatamente. E hoje o que a gente percebe? Também se fala muito na questão turismo ecológico, turismo de aventura, turismo de natureza. Sim. E na época da pandemia, eu lembro que o pessoal falava muito do turismo de isolamento. Uhum. E eu achava tão desagradável esse termo. Tá. E o pessoal falou muito, turismo de isolamento, pessoas estão isoladas e tal. E eu disse, parece que eu estou querendo me isolar. De certa forma, sim. Mas eu não quero me... Mas não é o isolamento de eu não querer ver mais as pessoas. Não, eu quero tirar o meu momento para me reconectar. Exatamente. E aí voltar para o normal. Exatamente. E aí, inspirado até na irmã da Patrícia, que é jornalista, a gente desenvolveu um conceito que é o turismo de conexão. Eu brinco, a gente se desconecta para se conectar. Eu me desconecto do meu dia a dia, da turbulência dos afazeres, das coisas profissionais, que hoje em dia a gente está muito voltado para a questão do trabalho, dos nossos afazeres, muito conectado aqui nessas questões dos afazeres. Então eu me desconecto disso e me conecto com aquela pessoa que eu amo, com aquela pessoa que está me acompanhando naquela cabana. De amor, vocês estão vendo, né? Acho que a gente nem falou que a gente era um casal, né? Deu para perceber, né? Não precisou, né? Tem que voltar a trilha sonora. E tem um fundo musical, Matheusinho, vai botar de fundo agora, vai botar na edição. E tem essa questão do se desconectar do dia a dia e se conectar com a natureza e com quem a gente ama e na verdade, com aquilo que é importante. Porque se a gente for analisar mesmo, o que fica da nossa vida, o que são as pessoas que a gente ama, os momentos que a gente vive com quem a gente ama. O trabalho passa, o dinheiro vai e vem, mas as pessoas que a gente ama, esses momentos, a gente fala de experiência. O que é experiência? São momentos que tu vive que ficam marcados na tua memória. Que a gente consiga, então, aproveitar esses momentos, né, sempre com alguém bom do nosso lado. Eu sempre digo, né, por exemplo, eu hoje estou, né, só avulso, assim a gente diz, solteiro. Solo. Mas assim, não foi uma escolha, enfim, mas é uma escolha minha agora estar nesse momento, assim, porque eu tenho outros planejamentos. Mas eu sempre falo, né, a vida compartilhada, ela é muito melhor. Mas ela não precisa ser necessariamente compartilhada com um relacionamento amoroso, a gente pode dizer, né? Ela pode ser compartilhada com os amigos, ela pode ser compartilhada com o pai, com a mãe, com a família, com os filhos, quem tem, né? Então, eu acho que com os amigos, é essa questão de aproveitar esses momentos. E aí eu creio que o turismo ajuda muito. Ajuda. Turismo de conexão, né? E um detalhe muito importante, em todos os momentos de crise, tá, que nós vivemos, se a gente resgatar 2008, 2014, 2015, na própria época da pandemia, agora a gente está com uma crise muito mais institucional e questões políticas, de certa maneira econômicas, com um alerta amarelo, vamos dizer assim. Amarelo? Meu já passou do vermelho. A gente não quis falar. Não vamos entrar tão a fundo nesse crise, mas assim... Em todos os momentos, alguns segmentos eles se destacam. Claro. Por quê? Porque as pessoas elas
elas migram a sua forma de gastar o dinheiro. Tá? Claro. Então, por exemplo, se eu estava acostumado a fazer uma viagem para a Europa todo ano com a família inteira, eu, esse ano, não vou para a Europa, mas eu vou fazer viagens mais curtas. E aqui na região? E mais próximo da tua Vamos região. conhecer aqui. É uma coisa que eu Exatamente. defendo muito, né? Eu sempre digo assim, ó. E como é que tem que ter um cuidado muito nisso, porque as pessoas podem interpretar de forma errada. E é o nosso dever da comunicação sempre tentar trazer as coisas às claras, né? O nosso país, no âmbito geral, ele é muito desenvolvido. Mas tamanha a população do país, estamos falando de mais de 217, Mateuzinho, milhões de brasileiros. 210 milhões de brasileiros. Vamos botar aqui 60% ou mais não têm o intuito de, ou não fazem para, né, buscar esse crescimento pessoal. E quando eu falo crescimento pessoal, não estou falando só em financeiro, estou falando principalmente em cultural e mudar a nossa cultura de pensar nas coisas. Falávamos antes aqui em off, né, da era quântica, do futurismo, né, das empresas que estão aqui no Rio Grande do Sul operando lá. A gente tem que começar a entender mais as coisas. E eu acho que isso é um problema, e aí faz com que a nossa cultura faça o que? Eu quero viver lá fora. Porque muitas vezes tu não acredita no nosso país. É uma realidade que eu vejo isso. Então eu sou um defensor nato que a gente tem que primeiro conhecer a nossa área. Como é que eu tô aqui nessa mesa? Tá, tem um lugar sobrando. Quem vai estar aqui? Está o Matheus? Está quem? Bom, a partir daqui nós vamos para onde? Então, eu sou um defensor nato. Logicamente que a gente não pode perder as oportunidades de conhecer novos lugares. Graças a Deus o trabalho me trouxe várias, eu fui para muitos lugares, mas eu sou defensor do turismo local, que tem que existir. Onde é que tu vai almoçar? Onde é que tu vai esse fim de semana? Tu vai fazer o que? Sábado? Fazer nada? Vamos lá no lugar, vamos pegar, sabe? Eu acho que isso é uma cultura também que a gente tem que começar a pensar em trabalhar desde pequeno. Minha opinião, né? Sim. Não, eu acredito perfeito. Eu até conheço pessoas que conheceram o Grand Canyon nos Estados Unidos e não conhecem Camarada do Sul. Sabe? Não conhecem o Fortaleza. Eu digo, que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Eu conheci... Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Eu dei um exemplo que tu falando mais exemplos, mas o Camarada do Sul, tu vai de... uma hora daqui. Uma hora e meia daqui. De carro, tu vai ali. Falávamos da tirolesa de Feliz, uma hora e meia daqui. De Feliz. Pô, a maior do mundo. Nós temos aqui o Rio Grande do Sul, o Brasil de modo geral, mas o nosso Rio Grande do Sul, então falando para o nosso, falando de casa, a gente tem muitas opções muito perto daqui. O nosso bairro mesmo, que nós moramos em Novo Hamburgo, que nós temos muito orgulho, é Lomba Grande. Na verdade, Novo Hamburgo é província de Lomba Grande, né? A gente diga que Novo Hamburgo pertence a Lomba Grande, é 2/3 do município, é Lomba Grande. Nós temos várias opções de lazer hoje, de passar o dia, alimentação, essa cultura da gastronomia, cultura alemã, muito gostoso. Claro que a Serra seria assim, um grande polo de turismo do Rio Grande do Sul. Eu acho que a Serra a Porto Alegre é a porta de entrada, é o que busca pelo aeroporto. Sim. Caxias tem aeroporto, Passo Fundo tem aeroporto, Santo Antônio tem aeroporto, Pelotas tem aeroporto, Passo Fundo. Canela está começando mas aí são voos menores, mas você começando já está movimentando, né? Que isso é muito interessante. E agora vem o novo aeroporto de Caxias do Sul. Mas vamos botar que a aba maior é Porto Alegre, né? E aí depois nós vamos para as grandes cidades. Aí, Gramado e Canela se vendeu muito bem. Exato. Bento Gonçalves... Construiu um turismo. Não, construiu um outro turismo, né? Outro patamar, né? E aí nós temos Bento Gonçalves com a terceira cidade mais visitada. Mas aí eu sempre pergunto, que tem muitos amigos que a gente fala, onde é que nós vamos? Aí tu começa a falar, não, tu já foi aqui, tu conhece o Vale dos Sinos, conhece o Vale do Taquari, tu conhece o outro lado oposto da serra, e aí tu vai juntando, porque tem muita coisa. Muita coisa. Esses dias um amigo meu foi no Salto de Ucumã, cara, um lugar fantástico. Se eu não me engano é a maior cachoeira em extensão do mundo. E tu não ouve falar. Tu não ouve pouca gente visitar, né? A gente falou também em Maquiné, né? Esses lugares. Aqui na praia, né? A gente tem um litoral, o Brasil tem um litoral muito abençoado, mas nós aqui o nosso litoral, que tu tem o litoral muito perto do pé da serra, então aquela Mata Atlântica ali, muito Serra do Mar, tudo muito perto. Um lugar que a gente gosta também, que não é muito divulgado, tá sendo um pouco mais em São Francisco de Paula, né? É maravilhoso. São Chico, né? Eu tive lá, a gente teve num evento lá que eles fazem na prefeitura dos Beatles, muito legal, e tem aquela represa,
o lago, o São Bernardo. Tem o Lago São Bernardo, que foi onde é o evento, não sei, mas tem uma represa muito linda. Lá tem o circuito das represas, né? Tem o Blanc, tem o... Isso, a Blanc é gigante. Tem a Blanc. Pô, nossa, que a gente lugar que a gente adora. vai, Como é que é o nome? Agora me fugiu o nome, né? Mas olha que legal, né? São Francisco de Paula é a verdadeira região serrana, porque é o topo da serra que se mantém plano. E eu brincava até com os amigos que tu tá indo pra São Chico, né? Tu tá indo, sabe? Parece que tu olha pras nuvens assim, parece que é uma mesa de vidro, que os caras botaram o algodão em cima, que ela fica nivelada, né? Nivelada, Sim. Porque a região serrana é lindo. É muito lindo. E tem as cachoeiras, né? É. Tem muita várias. cascata. Parque Mátria. Tem a O Honda. Matra, que é maravilhoso, É. né? É um lugar diferente de tudo. Acho que é o maior parque de flores da América Latina, isso se mesmo. eu não me engano. Né? E lá, agora, se dá para falar aí, né? Pode, Mas, pode. enfim, vai sair 2 hotéis temáticos da Rede Lagueto, né? Um do Grêmio e do Inter. Sim. A pista de Fórmula... A pista de Fórmula 1, eu não sei o que é tal Não é projeto. Fórmula 1, não, mas ela não, era pra Eu acho que é uma categoria abaixo da Fórmula 1. foi projetada para ser Fórmula 1, mas aí para receber Fórmula Indy, Fórmula 3000, Fórmula 2000, as outras categorias, né? Mas a ideia é trazer um prêmio de Fórmula 1 para lá. E assim, por favor, que se concretize, né? Eu sou muito amigo, tenho muitos amigos lá, Nova Petrópolis agora recebendo o Parque da Varg, o novo Parque dos Carros Antigos com a Ford, né? Novos investimentos. Mas aí, beleza. Agora vamos puxar para cá. É isso que eu quero dizer, a gente fez uma ilustração. Isso. A cabana, eu creio que entra muito na questão do Airbnb. Isso, Que desburocratizou muita coisa. Isso, Mas aí entra alguns detalhes que você falou uma palavra-chave antes. A gente Tá. já falou de planejamento, que tem o todo da Claro. coisa. Dentro do planejamento entra a questão da estratégia, que você falou. Sim. Dentro da questão da estratégia, um dos pilares que é, como eu falei no início, 95% dos proprietários de unidades de cabana são amadores. Sim. Eles não sabem como divulgar, como fazer. Eu tenho um Airbnb, botei lá, contratei um fotógrafo, fiz uma cabana maravilhosa, contratei um fotógrafo, fiz fotos maravilhosas e coloquei dentro da plataforma e fico de bracinho cruzado esperando vir o resultado. Não vai vir. Não vai acontecer. O que nós acabamos de falar aqui, que eu, dentro desse nosso e-book, eu falo sobre isso, nós temos os polos âncora. Como um shopping tem a loja âncora. Sim, os que chamam, né? Os que chamam. puxam, é real. Aí, às vezes, eu tenho lá o meu Instagram da minha cabana, vamos dizer da minha cabana Arquiviva, e eu só faço propaganda da minha cabana. Não, vamos fazer propaganda da região, vamos fazer propaganda dos eventos que acontecem na região. Vou te levar para uma região aí que eu cansei de falar isso, mas é verdade. É isso, é o ser colaborativo. O mundo, ele é colaborativo. Quem não entendeu ainda, mas o que eu digo de colaborar não é eu deixar de ganhar para você ganhar. Isso. Enfim, é nós sentarmos assim, gente, como é que nós vamos ganhar junto? Perfeito. O nível do ganho depende de cada um. Exato. Mas é isso. Isso aí. Eu falo muito, eu digo que eu adoro os ditados antigos. Né? E um deles é, a união faz a força. E o açúcar. Se vários... A minha quinta série é maior que eu. Se vários empreendedores de Airbnb ou de cabanas fizessem essa ação de divulgar os eventos da tua região. Sim. Pô, a minha região é Lomba Grande e eu tenho a minha cabana. Eu vou falar dos eventos que vão acontecer de repente em Taquara, em Campo Bom, na região. em Estância Velha. Eu vou dizer, tem um grupo de amigos que a gente faz isso. A gente vai, vamos numa festa lá em Bento Gonçalves. Galera, vai ter motorista da Rodar, como é que vai ser? Não é só pela bebida. É o cansaço, é a neblina. Não, vamos ficar em aonde? Vamos ficar numa pousada, vamos ficar numa cabana. Exatamente. É isso. Só que às vezes tu não tem a informação. Dentro dessa questão da estratégia, a gente fala muito da questão do conhecimento, da informação. E nesse quesito do conhecimento, tem a pesquisa... Quer falar com ela? Tem a pesquisa tudo ao vivo, tá? de mercado. Não tem corte. Oi, não tem Não corte? tem corte. Não, então vamos lá, é isso aí, gente. Temos uma visita ali. Já vai chegar aí também. Até para as pessoas entendam, nós estamos gravando um podcast aqui na cabana, Na dentro da Mostra Elite Design. Então, isso vai acontecer. Nós gravávamos e eu acho que esse papo descontraído é o que mais dá audiência e mais funciona depois. Legal. Nós gravávamos né, Matheus? Vai ser o início de um podcast de tecnologia e a moça abre a porta e diz assim, quem é o Arthur? Aí o pessoal tá pedindo ali dos doces, não sei o quê. Sensacional, é isso. É isso aí. Dentro dessa questão da estratégia tem a parte do conhecimento. Nós encurtamos o caminho, porque nós buscamos o conhecimento para trazer isso para o nosso cliente. Sim, e é isso é importante de falar, né? Eu acho que o projeto da Arquiviva, que começou com você, que agora entrou o casal trabalhando, é uma questão familiar, é uma questão bacana, é isso. É trazer o conhecimento, trazer a solução para que seja feito mais rápido. E para cada cliente tem uma solução diferente, né? Por isso que é pensado, né? E hoje o que a gente percebeu?
que a gente quer trabalhar, obviamente, todo mundo quer aquele que paga mais, Com certeza. tá? Mas quem é que paga mais? Sim. Aquele que está buscando a solução mais completa, porque normalmente aquele que paga mais, ele tem menos tempo, porque é uma pessoa que ela está lá focada na sua atividade principal, que é o que paga a conta. Sim, tá trabalhando. Então, eu trago e ofereço esse conhecimento para o cliente, e um deles, nesse segmento falando, é análise de perfil. Qual que é o perfil desse público que vai para a cabana? É como você acabou de falar. Claro. É o pessoal que vai para um evento lá em tal cidade e quer ficar... Sim. Né, vocês foram de carro, 2 ou mais pessoas Sim. e tal. Olhando o perfil principal de cabanas independentes ou de hospedagem tipo Airbnb, casais sem filhos. Que louco, né? Por isso que muitas vezes eu digo... Não, e assim, vou te falar, os novos casais. Eu vejo vários amigos assim, convidando, vamos pegar uma cabana. É isso aí, porque... E é o que sustenta o mercado, é diferente, é a experiência, né? E o que é mais interessante hoje em dia, e às vezes as pessoas estão olhando... A gente fala turista, parece que eu tô querendo pegar o cara lá dos Estados Unidos e trazer para minha cabana. Tu está dentro de Porto Alegre, tu tem a tua cabana de Airbnb dentro de Porto Alegre. É um cara de Porto Alegre que vai vir na tua cabana. Não, eu vou dizer pra vocês e as pessoas não estão enxergando isso. E é real, eu vou te dizer que eu sou a prova viva disso. Tem uns negócios no turismo e um vizinho do prédio foi lá me visitar. Ele ficou me olhando e disse, tu mora no edifício tal? Eu falei, sim. Ele falou, a gente é vizinho, cara. Ele mora em 2 andares por cima. É louco, né? É. Gente, muito obrigado mesmo, nosso papo de estar aqui, chegando no nosso primeiro papo. Primeiro, né? Acho que a gente tem que fazer mais umas gravações. É verdade. Eu sei que vocês... Dá pra fazer uma série, né? É, olha, Dá pra fazer uma série. Tem uma ideia boa aí no salão de turismo. Vamos fazer um convite pro pessoal conhecer, então, a Arquiviva e entender um pouco mais de vocês. Isso. O Arquiviva, então, fica em Novo Hamburgo, no bairro Lomba Grande. A gente até gostaria que as pessoas visitassem o local para ver, para sentir essa experiência que a gente oferece lá, que é a parte de projetos e ali mesmo executando as cabanas. Que legal, isso é muito sabe? Em tempo real, vamos dizer. Vai. Tem o nosso escritório que é em container marítimo, a gente já fez muito projeto em container, que também é uma opção que nós oferecemos. Sim, isso é legal. E a gente tem uma cabana em wood frame lá exposta. Ela está à venda, mas a gente tá lá. sempre, como essa aqui também está. A ideia é a gente sempre ter uma cabana de mostruário para as pessoas conhecerem. Perfeito. E tem o nosso perfil dentro do Instagram, arq.viva, ARQ de arquitetura viva, Sim. né? arq.viva. Vá lá, a gente está sempre postando conteúdo. Agora a gente vai fazer uma série especificamente sobre turismo, sobre que legal. Tá? Então fica aí nosso convite, nossos parceiros aqui no nosso estúdio Obrigada. aqui da Jovem Pan, a Mostra Design, o Ângelos, a Patrícia, muito obrigado, Arquiviva. Valeu, gente. É isso aí.